todos da coletiva de imprensa, Gilmar Raposo, do Santo Meu. Vamos lá então, boa noite aos amigos aqui todos. Gilmar, parabéns, grande vitória. A gente falava na pré-coletiva, no pré-jogo lá, ainda em Chapecó, sábado, cedo, né, no frio, a importância, você falava, eu quero desempenho. Tendo desempenho, a coisa vai acontecer. Teve, no primeiro tempo também, quando perdeu o jogo, né, com as defesas do Elias, e no segundo tempo sobrou. Então, avaliar um jogo importante, um tabu, muitos falou, o Chapecoense nunca nem empatou aqui, quanto menos venceu aqui esse bom time do Operário. Parabéns e avaliar esse jogo de vitória que leva a Nova Chapecoense lá para cima. Boa noite a todos, obrigado. Vitória importantíssima, né? Duas equipes que procuraram o gol desde o início. A equipe do Operário bem treinada, do Alex. O Alex era um meia de qualidade e com vocação ofensiva. E a nossa equipe também, desde o início, procurando a vitória. Fizemos um primeiro tempo muito bom, muito bom. A gente pecou ainda na finalização. Eu acho que nós tivemos ali de 4 a 5 de situações claras de gol. O Elias fez uma defesa, uma cabeçada do Neto, e duas, na verdade, né? 2 milagres. E a gente não teve a frieza de traduzir aquele volume no primeiro tempo em gol. Defensivamente, a nossa equipe estava bem estruturada. Numa saída de bola, a gente tomou o primeiro gol, uma finalização de média e longa distância. E depois eu lembro de uma outra finalização da bola na trave, um erro de passe nosso no meio. Mas a gente criou muito, e por isso que eu cheguei no intervalo com muita calma, com muita tranquilidade, mostrando para eles que se a gente tivesse desempenho, tivesse um pouquinho de tranquilidade na hora do último passe da finalização, tomar as melhores decisões, a gente sairia com resultado positivo. E estrategicamente também foi importante, porque o Operário joga com linha alta, né? E a gente treinou toda semana explorando, principalmente quando entrou o Ídolo, atacando esse espaço. Foi o que aconteceu o primeiro gol. O segundo também. Ficou um jogo bem aberto dos dois lados, porque os dois técnicos, as duas equipes com vocação ofensiva. Tanto poderia ser uma vitória do Operário como a da Chapecoense. E a vitória lá foi nossa por persistência, por resiliência, uma semana que a gente trabalhou bastante a parte mental, por isso que nós conquistamos. Essa realmente é uma conquista importantíssima, e de um valor que a gente nem sabe a dimensão ainda, por tudo aquilo que historicamente aconteceu, que a Chapecoense não vencia aqui. Raposo, boa noite. Uma vitória do grupo da Chapecoense, né, com jogadores que saíram do banco de reservas, e os dois gols construídos pelo lado esquerdo da Chapecoense, porque os adversários eles estão tentando obstruir ali a descida do Mailton, né, pelo lado direito, estão buscando neutralizar isso. Como que vem sendo esse trabalho em cima do Mailton, que nas primeiras rodadas ele se destacou muito, e agora está todo mundo buscando não deixar ele até chegar na linha de fundo? Hoje, em alguns momentos, no primeiro tempo principalmente, tinha 2, 3 jogadores em cima dele. Nós, na fase ofensiva, dificilmente os adversários conseguem marcar essa saída de 3, porque nós temos o lado direito bom, com o Mailton, tem o lado esquerdo que funciona também, nós temos o Bruno Matias, que dá o equilíbrio no meio campo, e a gente joga com 2 meias, que é o Carvalheiro e o Giovani, 2 atacantes. Então, nós temos profundidade, nós temos presença de área, e nós temos o jogo de atração. Se o Mailton ele não participa, às vezes com jogada lá pelo lado direito, foi ele que fez um lançamento com precisão. Então ele teve uma participação no gol que foi importante, por aquilo que nós trabalhamos e por essa variação que a gente faz para surpreender o adversário. A gente combina, quando o adversário marcar bem o Mailton, para ele não conduzir a bola, encontrar um passe no Carvalheiro, encontrar um passe no Giovani, ou encontrar um passe nos 2 atacantes, eu vou fazer uma inversão para o Walter. Então tudo isso é treinado, e ele teve uma participação importantíssima no primeiro gol. Os próprios jogadores saíram falando, né, o Giovani Augusto, o Doma, o próprio Ítalo, da tua palavra no vestiário, no intervalo. Nós vamos manter isso. O
pode ver mudanças no intervalo. O Gilmar não fez, manteve um time atacando lá no alto, lá em cima, e a gente via que ia dar resultado, Gilmar. É importante essa tua colocação, porque quando a gente faz alguma mexida e por algum motivo a gente perde o jogo, normalmente não é por causa do sistema ou porque trocou fulano e ciclano. E eu tinha vontade de trocar no vestiário, fazer as trocas, porque estava se desenhando para a gente povoar mais o meio campo e ter superioridade. E a gente treinou essa semana com essa formação com o Pedro. Mas eu entendia que nós fizemos um grande primeiro tempo, que o problema não era a plataforma, o problema é que nós não estávamos tomando sufoco do Operário, tirando o gol e um erro de passe que a bola deu na trave. Nós estávamos absoluto, nós estávamos tentando fazer o gol, bloco alto, a equipe estava jogando bem, e aí faltava o detalhe. O detalhe às vezes não é só trocar os jogadores, é dar tranquilidade. Então, pela experiência que eu tenho, eu passei essa tranquilidade, e de fato foi o que aconteceu, porque o time estava jogando bem. E depois ainda, no segundo tempo, a gente trocou a plataforma. Nós tínhamos treinado essa semana com Pedro e Bruno Matias, fazendo um quadrado no meio campo com Carvalheiro e Giovani, e nesse momento que entrou o Mailton, todos os atletas, nós, da nossa equipe, eles já sabem que o Mailton ataca espaço, e talvez seja um dos jogadores mais velocistas da Série B. Então o Mailton, o Ítalo não é bola no pé, é no espaço. Foi o que aconteceu no segundo tempo. No primeiro gol nosso, a gente atraiu o adversário pelo lado direito, e como o adversário Operário joga com linha alta, a gente soube explorar, e nós fizemos o primeiro gol, e podia acontecer o outro. Eu lembro uma que o Giovani estava cansado também, ele saiu na cara do gol. Teve uma outra com o Dentinho, teve uma outra com o próprio Ito, que o Elias fez um milagre. Então, tudo isso a gente trabalhou e a nossa estratégia deu certo. Gilmar, queria que você falasse um pouco do trabalho feito com o Giovanni Augusto nesse momento. Porque é um jogador experiente, talvez um dos mais velhos, né, do time da Chapecoense, mesmo assim aguenta 90 minutos, onde terminou o jogo com braçadeira de capitão, atingiu uma meta pessoal que ele já revelou em entrevista, que queria marcar mais um gol pela Chapecoense, marcou contra o Figueirense, agora aqui contra o Operário, deu assistência no gol do Walter Clar. Como é que está sendo para manter esse jogador aí em alto nível numa temporada que ele está muito acima, até onde ele pessoalmente, né, fala dos números que ele tem pela Chape? Ele falou em meta, dois gols só. É muito pouco. Vou conversar com ele essa semana. Não são 2 gols. Ele voltar a marcar. Primeira série. Eu tenho cobrado tanto dele. O que impressiona no Giovani não é a qualidade dele, da definição, não é o passe. Isso, um atleta que jogou em alto nível, Corinthians. O que impressiona é a alegria que esse atleta está tendo em jogar futebol. Porque a Chapecoense, a figura do presidente, diretoria, a gente tem muito esse cuidado do ser humano, de tratar bem o ser humano, e ele está muito feliz. O que impressiona ele é a participação sem a bola. Eu seguramente, o Giovani, talvez há uns 4, 5 anos atrás, que eu vi ele jogar nesse nível que ele está jogando agora. Então, fisicamente ele está bem, suportou até o final, e tecnicamente é um jogador diferenciado para a competição que ele disputa. Então, o nosso cuidado é de monitorar a carga de trabalho. Ele, provavelmente, agora na volta com viagem, ele vai treinar só na quinta, sexta, e não importa. Ele que repere e ele fica para o jogo. Então, toda a nossa parte da preparação física, a fisiologia, o staff nosso, tem cuidado muito com ele. Pode ver que em determinados treinos ele participa 20 minutos, depois ele vai fazer uma recuperação na academia, ou vai bater uma falta, fazer um trabalho específico. Então a gente está cuidando bem desse atleta, porque a gente sabe que ele é diferenciado, e a gente está deixando ele para o jogo. E o que contagia nós, essa é a participação dele sem bola. Para mim isso é importante. Ele pressiona muito o adversário, ele compete pra caramba, então eu estou muito satisfeito pela participação sem a bola. E com a bola, vamos falar para ele, a meta aumentar mais, o desafio aumentar, mas está dentro de um padrão normal. Então, para fechar da minha parte, é uma semana curta, né? Hoje é segunda, tem a volta para casa, jogo já no domingo. Esse jogo de domingo, ele se torna um jogo especial por uma semana diferente,
em Chapecó, porque é uma partida que pode colocar a Chapecoense no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro já no final de semana. Eu não estou fazendo projeção de pontuação. Eu não sei que número a gente vai chegar no domingo, mas no mínimo 10 mil pessoas é obrigação da gente colocar na Arena Condá. Pela campanha que nós estamos fazendo esse ano, é até um apelo que eu faço para o nosso torcedor. Pela campanha, pela temporada que nós estamos fazendo. Campeonato estadual, classificação em Copa do Brasil, adversidades no Campeonato Brasileiro. Perdemos 2, a gente fez um jogo de superação. Então precisa a superação do nosso torcedor. Enaltecer aqueles 2, 3, 4 mil que estão indo com chuva, mas no mínimo 10 mil pessoas no domingo para nos ajudar, para a gente continuar forte na competição. Obrigado, Gilberto.